Eu acabei de encontrar o melhor jogo de FNAF do Roblox. FNAF 2 Reimagined é um jogo do Roblox com um gráfico digno de um jogo real de FNAF, com funcionalidades até às vezes mais interessantes e diferentes que o próprio FNAF. Nesse vídeo eu vou te mostrar e contar a história de FNAF 2 Reimagined, o melhor jogo do Roblox de FNAF. Esse jogo, criado em 2023, é dividido em 6 noites, onde o nosso guarda noturno Michael foi contratado para trabalhar nessa pizzaria como um segurança noturno. Esse jogo, além de funcionalidades diferentes e gráficos magníficos, tem uma história também diferente e até coesa, um pouco melhor do que a história original, na minha opinião. Estamos na nossa primeira noite, uma noite relativamente tranquila. Nessa noite a gente vai ter apenas o Toy Bonnie e a Toy Chica que vão se mexer. Cada um vai vir por um dos dutos. E o objetivo é colocar a máscara para que eles não te identifiquem como um segurança. E se eles te perceberem, o jogo acaba. Enquanto a gente tá na nossa primeira noite, recebemos uma ligação que quase me dá um infarto toda vez, por causa que ela é alta que só desgraça. Nossa, eu nasci de novo. Na nossa primeira noite, a voz do telefone, que eu vou carinhosamente chamar de Phone Guy, nos diz que não queria atacar esse problema na gente, que vai nos ajudar a gente se localizar na primeira noite, dando dicas de câmera, luz, nos ensinar a reiniciar as câmeras, já que elas podem dar problema, e essas coisas que a gente vai aprendendo enquanto a gente clica nos botões que a gente vê pelo mapa. A gente termina a nossa noite de forma bem tranquila, já que não tem muito animatronic, o que vai destoar bastante quando a gente vê os restos das noites. Na noite 2, uma terça-feira, o nosso querido amigo do telefone nos manda um zap dizendo que o Henry parou de monitorar as chamadas dele, então ele poderia dizer o que quisesse pro Michael. Falando do Withered Fox. Essa noite ele vai querer se mexer, e muito possivelmente, se a gente não lidar com ele, ele vai tentar deixar a gente num estado não muito desejável. Pra gente não deixar isso acontecer, é só ligar a luz na cara dele, não tem muito problema. Talvez ele apareça em alguma dessas 4 salas que estão aparecendo na edição, mas é o mesmo procedimento: luz, câmera, morte, depressão. Além disso, o nosso querido mano do telefone fala algo e diz pra deixar apenas entre nós. Eu não entendo muito de inglês, mas aparentemente ele viu o William fazendo algo nas partes de serviços, que é onde ficam os Withereds, mas não era algo de muito suspeito. Mesmo que ele esteja desconfiado, ele não tem prova alguma do que o William tá fazendo, ou se ele tá fazendo alguma coisa de errado. Então a gente só vai deixar isso. A gente tem então, nessas 2 noites, algumas informações importantes. A gente tem 4 figuras, que são nós, o protagonista, chamado de Michael, o William, o Henry e o cara do telefone. Ok. Na próxima noite, em uma linda quarta-feira, a gente vai ter que se preocupar não só com os animatronics da noite passada, que são os Toys e o Withered Fox, como também a Mango, que funciona da mesma forma que os outros Toys. Além disso, também tem o Withered Fred, que funciona parecido com o Fox, luz na cara fica mansinho, mas ele vai ter uma funcionalidade mais parecida também com uma Puppet. E uma coisa que eu tenho que falar desse jogo: você vai ter que botar o fone no talo, por causa que muita coisa depende de barulho, então esse jogo realmente vai te dar medo. O Phone Guy nos diz sobre as partes de serviços e ter alguma coisa de errado naquele lugar. Ele tá com um cheiro ruim. Mesmo que a porta esteja trancada, dá pra sentir o cheiro exalando daquele local. Ele também fala sobre o Henry. Ele parece ter começado a faltar no trabalho alguns dias atrás. Ele parecia estar procurando alguém desaparecido. Ele espalhava alguns panfletos sobre essa tal pessoa, mas ele ainda tá meio perdido por aí. Quinta-feira. Nesse dia, o Phone Guy nos liga da forma mais desesperada possível. Tanto hoje quanto sexta, eu vou deixar que vocês ouçam por vocês mesmos os áudios. Michael, listen.
flashlight at whichever vent entrance they're coming through before they make it to your office. You'll probably be able to distinguish them from the rest just by the weird sounds they make. A thought just hit me, Michael. William locks the parts and service store before he leaves. How in the world are the older models leaving that room? Only he has the key. I don't suppose you can check. No, it's fine. I wouldn't risk it. Just stay in your office. You're safest there. If I get the chance tomorrow, I'm gonna sneak into the parts and service room while it's unlocked to find out what William is doing in there. If it's what I think it is, never mind. I'll let you know what's going on. Good night, Michael. Stay safe. Ok. Sobre o Withered Bonnie e a Withered Chica, o nosso objetivo é colocar a lanterna na cara deles, assim como os outros Withereds. A única diferença é que eles vão aparecer como o Toy Bonnie e a Toy Chica. O Funny Guy nos diz, como você ouviu, que o William é o único que tem a chave das partes e serviços e ela fica trancada quando tá de dia. De noite ela fica aberta, senão os Withereds nem conseguiriam sair daquele lugar. Ele obviamente tá fazendo alguma coisa nesse local, a gente só não sabe o que é. Fora o William, a gente não tem nada de errado nessa noite. Antes da gente ir pra sexta e última noite, vamos recapitular um pouco da história. O nome do nosso personagem é Michael e temos um amigo chamado Funny Guy. A gente ainda não sabe o nome dele. Ele, na primeira noite, nos diz sobre não querer ter lançado isso no nosso colo, mas aparentemente não estava suportando mais ser guarda noturno. Eu imagino o motivo. Isso significa que na verdade nós éramos o guarda diurno, não da noite, e trocamos de lugar com ele para ele investigar sobre o tal do William. Falando nele, aparentemente ele está escondendo algo nas partes de serviços, o local que fica os Withereds, onde só ele tem a chave. O cheiro que o Funny Guy disse era como se tivesse um ou mais corpos no local. Já o Henry possivelmente também trabalha na pizzaria e parece estar procurando uma mulher desaparecida. A gente sabe que é uma mulher justamente porque o Funny Guy diz: eu espero que ela esteja bem. God, I hope she's all right. Por se tratar de uma pizzaria, eu chutaria que essa tal mulher é na verdade uma criança. E se eu fosse chutar mesmo, essa criança foi morta pelo William. Além de ser morto, muito possivelmente é ela que está exalando aquele cheiro nas partes de serviços. Agora, por que o William faria isso, eu não faço a mínima ideia. Vamos para a última noite. Ok, sexta-feira. Nessa última... Damn it, Michael. You found me snooping in, and he fired me on the spot. There was nothing I could have done. I couldn't see much in the room. All the lights were broken. The smell, it was horrible. I'm sorry, Michael, but I need you to check. Finish your shift. I'll stop moving at 6 a.m., I'm sure of it. I know he's hiding something in there. I just know it. God, it was so close. Look, Michael, I don't care if I'm out of a job now. This is bigger than that. There's something going on in that parts and service room. And given what happened back at the old diner, I think I know what it is. You're the only one left who could get in there without raising suspicion. Please, just finish your shift and take a look for me. If it's what I think it is, you might want to call the police. I owe you big time, man. Ok, isso me assustou um pouco, não vou mentir. Tá, nosso objetivo nessa noite é simples: sobreviver a todos os animatronics até às 6. E depois ir nas partes de serviço para descobrir o que cacete está acontecendo. A noite não tem nada de especial, nada novo, tudo normal na medida do possível. E quando chega às 5 da manhã, a gente recebe outra ligação. Michael, William just pulled into the parking lot. You need to get out of there now. Don't even bother with the parts and service room anymore. Just get the hell out. He knows you're in the middle of your shift. There's no other reason he would be there than to... Just get out. I'm waiting outside in my car right now. It's hidden in the foliage. I called the police, but they won't be here for a while. This place is in the middle of nowhere. Wait. He's messing with something on the side of the building. Hold on.
No final, encontramos Golden Freddy, que fala? Não sei, eu não sei se eu fico muito surpreso, na verdade. Ele ou ela nos diz algumas coisas interessantes. Aparentemente, o William tem medo do Golden Freddy e não vai entrar aqui, então estamos seguros. Ela diz que o nome dela é Charlotte e diz que o William Afton machucou eles até que eles dormissem. Quando ela se refere a eles, ela tá falando dos outros animatronics, os Withereds. Na nossa conversa com ela é revelada que o pai dela é parceiro de negócios com o William, e quando perguntamos como podemos ajudar, ela responde uma coisa: bota fogo. Então é isso que a gente vai fazer. Ok, então vamos entender essa história. William Afton e Henry Morgan são donos do restaurante Freddy Fazbear. Henry tem uma filha chamada Charlotte Morgan. Nós éramos um guarda diurno neste local e trocamos com o Funny Guy, que se chama Ryan Miller, para nos tornarmos guarda noturno. O Ryan aparentemente descobriu algo que o William estava fazendo nas partes de serviços, um local que só ele tinha acesso, justamente porque a única outra pessoa que tinha acesso ao local não está mais tão ativo no trabalho por causa do desaparecimento da Charlotte. Essa outra pessoa, no caso, é o Henry. Durante os dias, o Ryan fala pra gente que as partes de serviços parecem feder. Na sexta-feira, a gente descobre o motivo. O William matou 5 crianças. Considerando a Charlotte que desapareceu, essas crianças vieram a se tornar Foxy, Bonnie, Chica, Freddy e Golden Freddy. Na sexta-noite, o Ryan nos pede para checar as partes de serviços assim que acabar o nosso turno. Mas mesmo antes disso acontecer, ele vai nos ligar de novo avisando que o William foi para a pizzaria. Do lado de fora, o William desliga a luz da construção e toda a energia e mata o Ryan a tiro. A gente se esconde nas partes de serviços, encontra a Charlotte, conversamos com ela e depois queimamos o lugar. O William Afton, Ryan e a Charlotte morreram. O Henry provavelmente está deprimido demais tentando encontrar a Charlotte. E o único que sobrou para contar a história somos nós. Eu considero isso um final feliz até. Ok, essa história não é tão especial quanto outras histórias. É uma história simples que consegue se contar e se sustentar sozinha. E eu considero isso até que bastante interessante. A forma como os animatronics se movem é interessante, eles são realmente animatronics 3D, a funcionalidade de cada animatronic é diferente, especial, além de que você precisa muito do som do jogo. Então esse jogo vai ter o fator som sempre. Você não pode jogar o jogo escutando música, por exemplo, por causa que isso vai te dificultar. Então você precisa estar com 100% da sua atenção no jogo. E isso para um jogo de terror é muito bom. Ele pega o que é FNAF 2 e remodela isso de uma forma incrível,
com gráficos excepcionais e uma animação ainda melhor. Ele consegue contar a história dele e, pra mim, esse é o melhor jogo de FNAF, não só em questões de acessibilidade e também gráficos, mas também em muitos outros quesitos. Ele é uma história que se conta sozinha, é uma história muito boa. Eu recomendo você jogar esse jogo. Você não vai se arrepender de jogar ele. Então, eu acho que a gente termina a nossa história. Pera, no início eu tinha falado que eram 6 noites? Tinha uma sexta noite? Bom, na verdade esse jogo ainda não acabou. Mas pra você saber o verdadeiro final feliz, você vai ter que jogar o jogo. E eu prometo que você realmente não vai se arrepender disso. Na minha opinião, esse é o melhor jogo de FNAF do Roblox, mas essa é só minha opinião. E como um velho ditado meu, opinião é igual cu. Dá quem quer, aceita quem gosta. Muito boa noite.